Bom dia, confira os destaques deste sábado, 26 de agosto de 2017. Julgamento do caso Oscar Cardoso começa com atraso. Nervosismo de réu, discussão durante o depoimento, contradição de testemunha e mais detalhes sobre o crime marcaram o primeiro dia. Já sobre o caso Nova Vitória, novos laudos periciais reforçam a acusação contra policiais militares. Homem é encontrado com sinais de agressão física enrolado em plástico filme no Santa Teovina. Eleição suplementar. TRE define dia 2 de outubro como data para a diplomação do futuro governador do Amazonas. Ministério da Saúde lança documento para orientar pais e empresas sobre o benefício de licença maternidade. Em Manaus, a previsão para este sábado e domingo é de tempo nublado. Nos 2 dias, a intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada. A temperatura no sábado e também no domingo vai ter a mínima de 26 e a máxima de 34 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente começa esta edição falando do caso do Oscar Cardoso, que teve início nesta sexta-feira no Fórum Enoque Reis. Como réus estão Marcos Roberto Miranda da Silva, conhecido como Marcos Pará, Mário Jorge Nobre Albuquerque, o Mário Tabatinga, Diego Bruno de Souza Moldes e Messias Maia Sodré. João Pinto Carioca, João Branco, acompanhou o julgamento por videoconferência ao lado do advogado no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. A primeira testemunha, que foi ouvida de forma confidencial, contou que estava a 10 metros do delegado, que implorou para que os suspeitos não matassem o neto. A testemunha ainda disse que ouviu um dos homens falar para Oscar Cardoso, que havia avisado a ele sobre o que aconteceria antes de atirar. Já a segunda testemunha, William Rocha Ferreira, até então era uma testemunha confidencial. Mas, ao entrar no plenário, ele tirou o capuz que cobriu o rosto e, ao depor, negou tudo o que tinha confessado anteriormente. Ele confirmou que negociou o carro utilizado no dia do crime, um Gran Siena de cor branca, mas negou saber para o que o veículo iria ser utilizado. Durante o julgamento, Marcos Pará mostrou estar nervoso e chegou a discutir com uma das testemunhas. Sobre isso, o advogado dele, Egnaldo Gonçalves, disse que a reação está relacionada ao tempo que ele passou na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Egnaldo explicou que Marcos está encarcerado no presídio de Mossoró há 1 ano, onde passa 22 horas sozinho por dia em uma cela. Como quarto testemunha está o delegado que depois, Paulo Martins, que era titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e coordenou as investigações na época do crime. Ele informou que a polícia chegou aos acusados a partir de monitoramento telefônico. João Branco não quis falar no primeiro dia de julgamento dos réus do homicídio do delegado Oscar Cardoso Filho, morto em 2014. O narcotraficante seria ouvido por meio de videoconferência, mas disse que vai seguir o direito constitucional de se manter calado. As testemunhas continuam sendo ouvidas neste sábado e a Rádio Rio Mar vai acompanhar o caso e os detalhes você confere no jornal Primeira Hora de segunda-feira às 5h30 da manhã. Bem, 2 laudos periciais divulgados esta semana reforçaram o inquérito policial que serviu de base para a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas contra 8 policiais militares. Eles estão envolvidos no desaparecimento de Alex Júlio, Rita de Cássia e Weverton Marinho. O sumiço aconteceu na zona leste de Manaus no dia 29 de outubro de 2016. Os corpos dos jovens não foram encontrados, mas o Ministério Público do Amazonas entende que há provas suficientes de que os 3 foram assassinados por esses policiais. Um novo exame de DNA reafirmou que o material genético encontrado numa sandália e num saco plástico, ambos coletados em um campo de futebol no Distrito Industrial 2, é da vítima Alex Júlio Roque de Melo, e não do irmão dele, como sustenta a defesa dos réus. O outro laudo da perícia criminal foi realizado por peritos da Polícia Federal. A segunda confrontação balística confirmou que o estojo de munição encontrado no mesmo local onde estava o material genético da vítima saiu da arma usada então pelo aspirante Luiz Ramos, um dos acusados.
Bem, mudando de assunto, você sabia que agosto é o mês da valorização da paternidade? Para incentivar os pais a terem um maior envolvimento no cuidado do bebê, ajudando inclusive na manutenção da amamentação, por exemplo, o Ministério da Saúde lançou um documento de como orientar os pais e empresas sobre os benefícios da licença paternidade estendida de até 20 dias. As informações a gente confere com Yolanda Mendes. O Ministério da Saúde disponibiliza o curso Pai Presente, Cuidado e Compromisso, como uma oferta educacional desenvolvida especificamente para os pais. Francisco Roberto, que é coordenador de saúde do homem do Ministério da Saúde, explica como fazer para ter garantidos esses dias a mais. O Marco Legal da Primeira Infância, ele trouxe a ampliação da licença paternidade para 20 dias, né? Então, para ter esse direito adquirido, ele precisa participar de alguma atividade que comprove que ele participou do pré-natal da sua parceira, que pode ser uma declaração, quando ele vai à unidade básica de saúde participar desse processo, ou pode ser também de algum curso que ele tenha feito nessa perspectiva, né? O trabalhador Valquenes dos Santos é um especialista em filhos. Já tem 7 e a esposa está grávida do 8º. Ele conta que antes dessa ampliação da licença paternidade era difícil ajudar a esposa antes de ter de voltar ao trabalho. Eu lembro no primeiro filho, né? Ele nasceu de madrugada, então ele tem que ficar no mínimo 24 horas no hospital. E aí quando foi no 3º dia que a gente voltou para casa, aí já tinha que correr para fazer teste do pezinho, teste da orelhinha e cartório para registrar, e eu já tinha que voltar a trabalhar. Vale ressaltar que para ter o benefício da licença paternidade estendida, é preciso que o local onde o pai trabalhe faça parte do projeto Empresa Cidadã. Para mais informações, acesse saúde.gov.br. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Em reunião com a diretoria e grande parte da equipe técnica da CEMIF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, conheceu o novo projeto para a recuperação de praças e calçadas públicas. De acordo com o prefeito, esse é o momento oportuno para dar continuidade em novos projetos. Manaus era só urgência. Nós temos as nossas urgências e sabemos lidar com elas. Agora Manaus começa a cuidar também. Depois de ter atingido a maturidade institucional que atingiu, Manaus começa agora a poder cuidar de outros assuntos além das urgências. Inclusive o planejamento estratégico que vai nos levar de 2018 a 2030 com passos muito seguros. Então aqui na CEMINF, o vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marco Rota, reuniu para tratar especificamente dessa questão dos logradouros públicos e da recuperação que se pode fazer com preços baixos e com aproveitamento máximo, reuniu uma equipe muito significativa para nós aqui batermos o martelo em relação a preços e começarmos a tratar de detalhes como as respectivas licitações. Foi uma reunião muito proveitosa e uma reunião que certamente se desdobrará em ganhos de qualidade de vida para o povo de Manaus. Segundo o titular da CEMIF, Marcos Rota, a reunião também tratou de alternativas para melhorar a execução do projeto Canteiro Vivo, que foi lançado em julho e que se destina à recuperação de meio-fio, sarjetas e calçadas. Vamos ouvi-lo. É uma forma que nós temos para contribuir, para embelezarmos a cidade de Manaus, devolvermos as praças às famílias, aos jovens, criando toda uma infraestrutura de convivência familiar. Ao mesmo tempo, o prefeito quer que a gente estude também alterações nas calçadas da cidade de Manaus, para que a gente possa melhorar a mobilidade urbana. Então eu penso que através do esforço de todas essas secretarias, nós teremos num curto espaço de tempo a revitalização dessas áreas para que a gente melhore a infraestrutura e melhore a qualidade de vida das pessoas que usufruem das praças, que percorrem os nossos canteiros centrais e também e principalmente as nossas calçadas. Olha, os trabalhos do projeto Canteiro Vivo já foram iniciados no canteiro central da Avenida Efigênio Salles, começando na rotatória do Coroado até a Avenida Darcy Vargas. O canteiro já recebeu um novo calçamento e na sequência a parte central será então reparada para o replantio da grama de grama e também árvores. Bem, falando em meio ambiente e melhoria do nosso dia a dia, professores da Rede Municipal de Ensino recebem capacitação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, para unir ensino e educação ambiental. As informações com Gesselene Salles. Interdisciplinaridade.
Palavra grande, difícil de pronunciar e também de pôr em prática com sucesso. Mas nada que empenho e força de vontade não ajudem. Aqui em Manaus, cerca de 1.500 professores têm essa missão de unir ensino e educação ambiental por meio dessa interdisciplinaridade. Ações que vão ser aplicadas em 2018, mas para isso é necessário muita capacitação. Neste fim de semana, os educadores de matemática, geografia, língua portuguesa, entre outras disciplinas, receberam instruções do INPA, o instituto que estuda a Amazônia, e discutiram de que maneira podem inserir os questionamentos ambientais nessas matérias. Tudo de forma prática e lúdica, como explica a coordenadora e pesquisadora do projeto, Maria Inês Iguchi. A educação ambiental, ela confere como um princípio básico a interdisciplinaridade. Ela pode acontecer em qualquer momento nos diferentes campos de conhecimento. Eu gosto de citar um exemplo como se a educação ambiental fosse análoga ao aspecto da honestidade. Então, nós não precisamos de uma disciplina para falar de honestidade. Esta está presente em todos os campos, na forma como você calcula, na forma como você fala, na forma como você escreve, na forma como você revê o conceito, a criação do conceito. Então, entram todos os campos do conhecimento. A educação ambiental, então, que a gente está desenvolvendo aqui, traz para o cotidiano questões presentes da ética, da responsabilidade, do conhecimento, das competências, da sensibilização, presentes em qualquer momento, seja da arte, seja das ciências portuguesas, seja outras letras, seja na geografia, seja em qual for o campo do conhecimento. Ainda de acordo com a pesquisadora, uma das propostas é refletir, através das disciplinas, de que maneira a população impacta de forma tanto positiva quanto negativa no dia a dia de uma cidade cercada por rios e florestas. Essa metodologia que a gente está propondo é justamente uma reflexão desse cotidiano amazônico, desse dia a dia, quando nós nos embrenhamos em algumas ações, algumas práticas que aparentemente não trazem nenhum problema maior. Mas a gente mostra que qualquer situação, em qualquer momento, nós estamos de alguma forma impactando e que a gente tem que fazer um esforço de reconhecer isso, o que está acontecendo, as suas consequências, rever essas práticas, refletir sobre elas e, principalmente, tomar atitudes diferenciadas se a gente quer um mundo mais sustentável, um mundo que a gente sinta melhor, que a gente tenha melhores relações sociais e que também essas relações sociais vão reverter num cuidado maior do nosso entorno, seja a floresta amazônica, seja as águas, seja a cidade, seja o nosso bairro, seja a nossa instituição. As próximas ações do INPA, junto à Secretaria Municipal de Manaus, é expandir o debate da educação ambiental nas salas de aula da área rural do estado. Gessilene Salles, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E até ontem foi realizada a 82ª Assembleia Geral da CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários. O evento reuniu na capital amazonense representantes de 23 estados. Entre os participantes estava o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que destacou que o jovem deve desejar mais que emprego, deve ambicionar uma empresa e construir uma economia sólida. Ele ainda defendeu que o empreendedorismo é uma importante alternativa para momentos de crise na economia. O futuro de Manaus e do Brasil, esse futuro está no empreendedorismo. E eu vejo que o futuro é esse: ambicionar ao lucro honesto, ambicionar lucro decente. O lucro pode ser enorme. Quanto mais você brigue por ele, que mais você o obtenha, são os meus votos. Agora, que seja de maneira honesta, que seja de maneira decente, que seja de maneira construtiva para a economia brasileira. Que se você está lucrando decentemente, contribuindo com o fisco, contribuindo com as suas obrigações sociais, as empresas têm obrigações sociais, quanto mais você crescer, melhor para a economia como um todo e melhor para a produção de riquezas para a sociedade no seu conjunto.
O presidente da CONAGE, Guilherme Gonçalves, explicou que, pela grandiosidade do Brasil, é possível reunir várias diversidades culturais. Segundo ele, essa troca de experiência é fundamental para que esses jovens se tornem bons empreendedores. O Brasil é muito grande, né? Eu sou do sul do Brasil, em Santa Catarina. Temos uma cultura, aqui nós temos outra, no Nordeste outra. Então essa mescla toda de juntar jovens, todos entusiasmados pelo empreendedorismo, entusiasmados por transformar negócios, fazer com que as suas empresas e eles mesmos melhorem enquanto gestores, com toda essa diversidade que o Brasil tem, ajuda com que todo mundo melhore na sua atividade empresarial, melhore depois quando volta para sua região, para sua cidade, também leve experiências novas para os lugares onde vivem, para que todo mundo se beneficie com uma rede de jovens empresários como essa da CONAGE. De acordo com a secretária municipal de Trabalho e Emprego, Ananda Carvalho, que é vice-presidente da CONAGE, Manaus tem cada vez olhado para o campo do empreendedorismo. Desfocar do trabalho em si e focar no empreendedorismo. Por quê? Porque é a iniciativa privada que gera o emprego e, consequentemente, a renda. Então, o poder público não gera isso. Então, eu só incentivo a geração de emprego e de renda se eu estimular ações e políticas públicas empreendedoras, estimular a cultura empreendedora, estimular o ambiente de negócios, estimular a desburocratização, estimular a iniciativa pública casada com a iniciativa privada, sabe? Para um propósito. Então, nós estamos fazendo cada vez mais esse tipo de parceria, esse tipo de projetos que onera pouco o tesouro, mas que se associa com entidades que têm esse know-how que o poder público não tem nem deve ter. Enquanto poder público, a gente age da outra forma, propiciando melhor ambiente de negócio, menos burocracia, mais assertividade nos serviços que a gente oferece. Bem, entre as pautas foi discutido a criação de uma agenda produtiva para os jovens microempresários. A Assembleia Geral se encerra hoje. E cresce o número de investidores do Tesouro Direto, alcançando 1,5 milhão de cadastrados. Vamos saber o porquê disso na reportagem de Vitória Lima. No mês de julho, a arrecadação do Tesouro Direto alcançou o melhor resultado com o número de 1,5 milhão de investidores cadastrados. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, nos últimos 12 meses, o crescimento de participantes nesse tipo de operação financeira foi de 73,9%. As aplicações são consideradas pelo educador financeiro Gabriel Posetti como mais seguras que a tradicional poupança. Normalmente, o Tesouro Direto, ele tem uma rentabilidade que chega, em muitos momentos, a ser o dobro da poupança, tá? E a gente considera, nós do mercado de investimentos, consideramos que o Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro do país. Por quê? Se o governo não pagar os juros do empréstimo que ele fez da população, é porque ele já não está conseguindo arrecadar imposto. E aí todo o país já quebrou. É por isso que tantas pessoas hoje estão saindo da poupança indo para o Tesouro Direto. E daí que vem o termo, Tesouro Direto é a nova poupança, porque o brasileiro está cansado de ter uma remuneração baixa na poupança e está migrando para o Tesouro Direto. Em busca de uma nova forma de fazer o dinheiro que vinha guardando trazer um retorno maior que o da poupança, a empregada pública Aline Vieira investe desde o início do ano no Tesouro Direto. Eu comecei a sair da poupança no início desse ano e comecei a notar logo de cara uma rentabilidade muito mais interessante, né? Eu deixava o dinheiro, economizava e guardava na poupança e aos poucos eu fui investindo, né, em outras carteiras de investimento, dentre elas o Tesouro Direto. Então, acho que hoje, sem sombra de dúvida, você tem que buscar outras alternativas, né? Então, na crise você tem que primeiro saber diminuir os seus gastos, né, e utilizar de uma forma inteligente e também saber aplicar, né? Hoje a gente está numa realidade diferente. Segundo o educador financeiro, o investimento não tem um retorno imediato, mas a movimentação econômica é favorável tanto para o governo quanto para o investidor. Você deixa o dinheiro para o governo, mas ele vai te remunerar. Então, normalmente, a pessoa só tem o dinheiro de volta depois que passa essa carência que pode ser de 6 meses, 1 ano ou mais. Vai depender muito da necessidade da pessoa. E a outra forma dela conseguir o dinheiro de volta é tentar vender os títulos que ela comprou para terceiros que não o governo, né? E aí é para isso que serve o Tesouro Direto, que ele aproxima investidores. No mês passado, as aplicações do Tesouro Direto atingiram mais de 1,3 bilhão de reais. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. Falando de política, a TRE define dia 2 de outubro como data para a diplomação do futuro governador do estado do Amazonas. As informações com Bruno Elander.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE, definiu o dia 2 de outubro como data para a diplomação do governador a ser eleito no segundo turno das eleições suplementares neste domingo. A solenidade está programada para o auditório desembargador Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas, na Avenida André Araújo. O secretário judiciário do TRE, Valdinei Siqueira, lembra que para a posse ocorrer na data, as contas do candidato eleito devem estar julgadas e aprovadas 3 dias antes. Por questões de prazo, é quase impossível que a diplomação seja antecipada. A gente só pode diplomá-lo 3 dias após o julgamento da prestação de contas. Por questão de prazos processuais, tempo mínimo de análise de processo, parecer ministerial, todos os passos que o processo tem que andar, não tem como. Nem se o presidente da República viesse aqui e falar, olha, eu quero que diplome no dia 10 de setembro, por exemplo. É impossível, sob pena de nulidade. Então, considerando esses prazos, esses requisitos legais, processuais, o prazo mínimo é segunda-feira, dia 2. Valdinei Siqueira lembra que se houver impugnação na prestação de contas, não há como diplomar o governador no dia 2 de outubro. Tem até o dia 6 para prestar as contas. Assim que ele prestar, nós precisamos publicar um edital de impugnação. Esse edital fica publicado durante 3 dias e aí começa a análise. Terminada a análise, que é bem complexa, porque uma prestação de contas de um candidato a governador são centenas e centenas de páginas para se analisar, de documentos. Terminado isso, vai para o Ministério Público e depois volta para a sentença. Isso se não houver impugnação. São 7 dias para defesa, depois mais 7 dias para alegação, enfim. Se houver impugnação, eu acho muito difícil eu conseguir diplomar o governador eleito no dia 2 de outubro. Porém, caso o TRE consiga cumprir o prazo, vai estabelecer um recorde nacional, conforme Valdinei Siqueira. Já é um recorde nacional isso, porque o prazo normal que se usa são 3 meses. A gente vai fazer em 20 e poucos dias. Neste sábado, às 9 horas da manhã, o TRE faz o sorteio das 2 urnas que vão passar por auditoria na votação paralela à oficial, uma na capital e outra no interior. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E ainda falando de eleições suplementares, Manaus Trans monitora o trânsito no segundo turno das eleições. Mais de 300 agentes devem atuar nas ruas da capital. As informações com Carlos Eduardo Pessoa. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, o Manaus Trans, vai estar nas ruas de Manaus desde a madrugada, quando começa a operação integrada dos órgãos de fiscalização e segurança pública para coibir a venda e o consumo de bebida alcoólica na cidade. E a partir das 6 da manhã até as 11 horas da noite, agentes vão monitorar o trânsito. O diretor de controle e gestão do Manaus Trans, Antônio Costa Neto, explica como vai ser o trabalho do órgão municipal. O trânsito nesses locais vai estar funcionando normalmente, de forma que os agentes de trânsito estão para orientar na questão da fluidez. Aí eu peço, principalmente aos eleitores que estão se deslocando nos seus veículos, que busquem estacionamentos regulares, que não usem calçadas para estacionar, que não façam a utilização irregular do estacionamento público, para que o trânsito possa fluir com segurança para os pedestres. Durante todo esse dia, o trânsito vai estar sendo monitorado nos seus principais corredores. A sinalização viária, principalmente semafórica, vai estar funcionando de maneira diferente, ou seja, os semáforos vão estar funcionando de acordo com como funcionam durante um dia normal de semana. Haja visto que esse dia ele é extremamente procurado e diversas pessoas saem de suas residências com veículos. O Manaus Trans orienta também a população de como proceder ao ver qualquer irregularidade que comprometa a fluidez e passagem de pedestres. Qualquer um problema com o trânsito, que a população queira fazer alguma denúncia, uma contribuição para melhorar na questão da fluidez, algum local onde perceba uma aglomeração maior de veículos, a população pode ligar para o 0800 092 1188. Esse é o telefone de atendimento operacional do Manaus Trans, funciona 24 horas, então a qualquer momento a população pode acionar, que nós estaremos deslocando unidades para resolver qualquer um problema ou trazer uma solução de melhoria na circulação da cidade. Em todas as zonas eleitorais não haverá interdição de ruas nem alteração na circulação. A presença dos agentes será intensificada nas áreas próximas aos maiores colégios eleitorais de Manaus. Agentes também vão colaborar para a travessia de pedestres na frente dos locais de votação, situados em corredores de tráfego. Carlos Eduardo Pessoa, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E 6.000 pessoas foram contempladas para o programa Bolsa Idiomas.
Os classificados devem ficar atentos para o período de entrega da documentação. Samara Souza tem os detalhes. A relação dos classificados da primeira chamada do segundo processo seletivo deste ano do programa Bolsa Idiomas contemplou 5.972 pessoas. Os candidatos podem realizar a consulta individual do seu cadastro no portal esp.manaus.am.gov.br. Há também a opção para consultar a lista no link Classificados do Bolsa Idiomas. Os candidatos têm até segunda-feira, dia 28, para apresentar recursos, como prevê o edital. A diretora-presidente da Escola de Serviços Públicos Municipal e Inclusão Socioeducacional, Estela Cirino, disse que foram disponibilizados 12.125 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100%, ofertadas em 10 instituições de ensino de línguas estrangeiras da capital. Posteriormente, nós fazemos a segunda chamada e a tendência nossa é atender os 12.125 vagas ofertadas. A entrega da documentação dos contemplados está marcada para o período de 30 de agosto a 1º de setembro, na sede da ESP, localizada na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D, Parque das Laranjeiras. O Bolsa Idiomas é um programa de inclusão socioeducacional para dar oportunidades a pessoas que têm vontade de aprender uma língua estrangeira. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Agora vamos ficar por dentro do esporte. Eu converso agora com Bruno Elander. Bom dia, Bruno. Quais as novidades para esse fim de semana? Bom dia, Ítalo Bianco, bom dia, ouvintes. Chegou o sábado e também a agenda esportiva recheada. Hoje, por exemplo, no Complexo Esportivo da Ponta Negra, o complexo turístico vai estar interditado para a 4ª edição da corrida rústica Abrace uma Pessoa com Deficiência e também a 3ª corrida do Abracinho. Então, as vias com a faixa liberada vão receber essa atividade. Hoje também é dia de Campeonato Amazonense de Juniores de Futebol. Donos das melhores campanhas do Estadual Sub-20, Fast e Princesa enfrentam Nacional e Rio Negro, respectivamente, às 4 horas da tarde, aqui no Carlos Amit, em Manaus, no Coroado, e também no Gilbertão, em Manacapuru. Nos jogos de ida, o Galo fez 4-0 no Princesa e Fast e Nacional empataram por 1-1. Essas são as semifinais e quem avançar hoje vai para a decisão. E só lembrando que o campeão dessa categoria vai representar o Amazonas na Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir de janeiro do ano que vem. Hoje também é dia de combate no boxe, a luta entre o Floyd Mayweather e também o Conor McGregor. Os lutadores vão receber os maiores salários da história do pugilismo. O Mayweather, por exemplo, vai ganhar quase 942 milhões de reais. Isso mesmo, quase 1 bilhão de reais só por essa luta. E o Conor McGregor deve levar um valor superior a 313 milhões de reais. É muito dinheiro, viu, Ítalo? Vai sonhando aí. Você que tá no microfone poderia estar no boxe também, né? Quem sabe fazendo uma luta como essa para faturar essa bolada. Hoje também tem o início da rodada, a 3ª do retorno do Campeonato Brasileiro Série A. Às 3 da tarde tem clássico no Maracanã, Fluminense e Vasco. Já às 6 horas da noite tem Corinthians e Atlético Goianiense jogando em São Paulo. No domingo, aqui no Amazonas, nós teremos uma rodada dupla pela 4ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. Os jogos vão ser no campo da Base Aérea de Manaus e começam às 9 horas com North Lions versus Amazon Blackhawks. Na sequência, às 2 da tarde, tem Tarumã Broncos e Lobos FA. O detalhe é que esses jogos não poderão receber público porque teremos a eleição e com isso não é permitido que haja público nos jogos, não haja concentração de pessoas. Também no domingo, a rodada da Série A do Brasileiro será completada com Ponte Preta e Atlético Mineiro, 3 horas da tarde. Palmeiras e São Paulo fazem um clássico que você acompanha aqui pela Rádio Rio Mar em conexão com a rede Bandeirantes de rádio. Também no domingo tem Flamengo e Atlético Paranaense, Bahia e Botafogo. Esses jogos todos às 3 da tarde. Já às 6 tem Avaí e Chapecoense, Cruzeiro
e Santos. Então, muito esporte, muita coisa para quem gosta de acompanhar Ítalo. A gente volta na segunda-feira com todos esses resultados e muito mais. Até lá. Jornalismo com credibilidade. Jornal Primeiro.